Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí ao vivo. Deixa eu só... Espera um pouquinho. Nós estamos aqui ao vivo. Já, um bate-papo com a doutora Leila. Né? Nós estávamos lá pelo Instagram, nós estávamos lá pelo Facebook, né? Então agora nós vamos direto pelo Instagram. Isso. A gente vai aí, deixa eu só tentar aqui montar rapidinho. A gente vai bater um papo com a doutora Leila, advogada especialista em transportadora, né? A gente pede desculpa que nós estávamos lá pelo Facebook. Aí nós tivemos aí um probleminha de conexão, né? Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Eu já vou convidando a doutora aqui para a gente aí fazendo o teste, né? Ver se vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Vamos lá. Isso, vamos lá. Agora deu certo. Vamos ver se a gente consegue. Já mandei o convite para a doutora. Aê, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Né? Eu sou Leila, doutora Virgínia. Tudo bem? Como vão vocês? Boa noite, doutoras. Como vocês estão? Aqui. Tudo certo, aí. Carlos? Agora dá tudo certo, né? A gente teve um probleminha aí. A gente teve um probleminha de conexão aí lá na nossa página. Então nós estamos vindo aqui para o Instagram. Para quem não conseguiu entrar no Instagram, nós vamos estar aí disponibilizando depois a live lá no nosso canal do YouTube e todos os canais também, né? Mas o pessoal já está entrando aqui. Bom, primeiro a gente queria dar boa noite, doutoras. Muito obrigado por vocês aceitarem aí uma sexta-feira, né? Que todo mundo aí quer aí o sossego, né? Quer o happy hour, né? Então, muito obrigado por vocês aceitarem, estar falando um pouquinho com a gente aí. Gostaria que vocês se apresentassem, as doutoras. Palavra de vocês. Bom, vamos lá. Eu sou Leila Salvati, sou de Taubaté. Eu sou advogada especialista em transportadoras, já, assim, há uns 20 anos, um pouquinho mais. Muita bagagem, hein? Bastante, né? Eu sou Virgínia Machado, nós somos sócias e estamos aqui em Taubaté. Eu acho que essa área é uma área muito... tem, assim, muitos problemas, sabe, Carlos? E que poucas pessoas conseguem estar identificando minuciosamente cada um deles. Por isso que nós entendemos que a especialidade nessa área é importante. Porque quando você se especializa, você tem uma maior profundidade de conhecimento nessa área. Porque advogado trabalhista tem, assim, milhares. Advogados trabalhistas que fazem empresa já são menos ainda. Aqueles trabalhistas que fazem só empresa já é um número muito menor. E que fazem empresa transportadora, né, nesse segmento, aí é 1%, entendeu? Aliás, no estado de São Paulo, eu acho que quase não tem, né? Você é da área, acho que tem pouquíssimos escritórios que trabalham especificamente com transportadoras, né? Muito pouco, muito pouco. E as transportadoras têm muitos problemas, né? Verdade. Para a gente começar aí o bate-papo, né? A gente recebeu bastante perguntas aqui, tanto dos leitores, como algumas perguntas aí do pessoal que conhece vocês, aí, que são seguidores da página de vocês. A primeira pergunta, a gente queria saber a advocacia preventiva, né? Ajuda transportadoras a fazer economia na folha de pagamento? A gente gostaria de saber. Pode responder, doutora. Muito bom. Então, toda transportadora, ela tem, na verdade, uma rotina de procedimentos trabalhistas, entendeu? Então, quando você faz a prevenção de problemas, você faz gestão de riscos, você está trazendo, na verdade, a estratégia para o cenário da empresa, no sentido de administrar os riscos que poderão vir, por exemplo, na contratação de um MEI ou de um agregado,
ou de um chapa, entendeu? Você já faz, você já identifica qual o risco que existe em termos financeiros, o que pode se voltar contra a empresa esse contrato, que de repente, às vezes, no primeiro momento é interessante. Mas será que ao longo do tempo, né, a curto prazo pode ser interessante, pode ser economia para a empresa, mas a médio e longo tempo, isso pode se voltar contra a empresa e trazer aí um furo, né, no orçamento? Então, quando você faz a gestão de risco, você está fazendo economia para a empresa. Você está identificando. E existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para a economia da empresa imediatamente, sabe? Então, é mais ou menos isso que é a advocacia preventiva e estratégica faz. No momento, a curto prazo, médio e longo prazo. No caso de um funcionário específico, a gente trabalha desde a divulgação de um post, por exemplo, de uma vaga de emprego. Até o recrutamento tem que ser analisado. Doutoras, é comum as transportadoras, por exemplo, procurar vocês aí preventivamente, ou normalmente já procura quando no corretivo, né, que fala, né? Qual que é o mais comum aí? Infelizmente, a cultura de uma grande parte dos empresários não é prevenir. Nos procuram, como brincamos, quando já está na hora de apagar incêndio. Aí o prejuízo já é grande. Daí, Carlos, a gente busca minimizar esse prejuízo que a empresa está tendo com uma reclamatória trabalhista ou com uma ação civil. Mas, quando ela nos procura para trabalharmos preventivamente, a gente faz uma anamnese da empresa como um doente. O doente, quando vai procurar o médico, ele já está sentindo alguma coisa. Ele já sabe que ele tem que fazer ali tomar algum medicamento, fazer exames, ele tem que fazer uma anamnese. O médico vai analisar direitinho qual é o caso dele, qual é o problema dele, porque nunca uma empresa é igual a outra, nunca uma pessoa é igual a outra. Então, os problemas podem parecer os mesmos, mas normalmente eles não são. Não existe um remédio idêntico para uma pessoa, como não existe, ou a dosagem, ou também não existe um remédio idêntico para todas as transportadoras, porque cada uma tem uma dificuldade. E esse trabalho pessoal e personalizado é que a gente vai estar oferecendo para a transportadora que nos procura. Então, quando vem com a reclamatória trabalhista, a gente vai trabalhar como bombeiro. A gente vai apagar incêndio. Então, a gente vai tentar minimizar os prejuízos que teve. Agora, quando nos procura preventivamente, a gente vai fazer uma anamnese daquela empresa. E, às vezes, quando vem a reclamatória trabalhista, ali na reclamatória a gente já identifica muitas falhas da empresa que não precisariam existir, entendeu? Por exemplo, a gente pega uma empresa para trabalhar hoje, se a empresa tem 5 processos, nós vamos analisar aqueles 5 processos e ver exatamente qual é o ponto fraco daquela empresa. Calcanhar de Aquiles, daquela empresa especificamente. E aí nós vamos trabalhar em cima desse ponto fraco para que não deixe de existir. No caso, até mesmo a próxima pergunta, até mesmo em cima da resposta que vocês estão dando agora, no caso, ações judiciais, no caso, ações judiciais aí, quando a transportadora trabalha com advocacia consultiva, qual que é a probabilidade aí no caso das ações judiciais? Vai ter, da mesma forma, isso a gente não tem como impedir, é um direito constitucional do empregado vir e entrar com uma ação. Só que quando já se faz um trabalho de base, normalmente as transportadoras acabam ganhando essas ações, porque a gente já tem um trabalho de base, então impedir não tem como impedir. Mas a gente tem grandes chances das transportadoras ganhar quase todos os pedidos que foram feitos nessas ações. E faz diferença no campo. A diferença é grande. Doutoras, é comum aí a gente ver aí, infelizmente, funcionários quando saem da empresa, quando o funcionário sai da empresa, é comum, né? Vamos colocar a empresa no pau, né? Igual é o vocabulário que é usado, né?
vamos colocar no pau, vamos acionar na justiça, né? É comum aí, por exemplo, os funcionários, ou ex-funcionários, né, colocarem na justiça e não ter conhecimento de base. Não, que nem antigamente quando você colocava uma empresa na justiça, você não estava nem aí. Vou colocar na justiça e de repente, se eu tirar R$ 100 da empresa, tá tudo bem, né? E hoje a gente sabe que não é muito bem assim, né? Para você ir na justiça aí, você tem que ter um conhecimento, que senão pode se inverter aí as coisas contra você, né? É comum isso daí, doutoras? É comum, e eu vou pegar o gancho da tua pergunta, como da sua observação, como você falou, pode se inverter. Até um tempo realmente se invertia. Hoje, o STF ele já considerou inconstitucional a lei que não atribuía justiça gratuita para os empregados e que, em caso de perder uma ação, eles iriam pagar honorários advocatícios e custas. Essa lei foi considerada inconstitucional. Então, se a gente for analisar aquela reforma trabalhista lá de 2017, que foi uma reforma trabalhista, se a gente for analisar a fundo, uma reforma trabalhista política, que foi esse o objetivo, hoje, teoricamente, era para ajudar os empresários. Hoje já não está mais prevalecendo isso. Infelizmente, nós voltamos praticamente na estaca zero e na situação anterior. Hoje se entra com ação e se o funcionário perder, ele acaba ganhando a justiça gratuita e não paga os honorários. Então, voltamos na mesma situação anterior a 2017, quando tivemos a reforma. Certo, doutora? É certo, só que veja bem, ele pode ser multado por litigância de má-fé. E aí não tem justiça gratuita, não é isso, doutor? Porque se ele está pleiteando um direito que de repente não existe. Sim, a doutora Virgínia está certa nesse ponto. Só que normalmente a multa da litigância de má-fé, ela não é uma multa tão grande, o valor é baixo. Então, os honorários advocatícios e as custas processuais era o que estava impedindo um pouco as ações da justiça. Nós temos realmente aí uma justiça do trabalho muito protecionista, e é isso que os empresários têm que ter em mente. Não é que a gente acha que a empresa tem que estar extremamente redonda com a área trabalhista. Muitas empresas não conseguem, e a gente sabe disso. E aí, quando a gente chega na empresa, a gente vai consertando uma coisinha aqui, arrumando lá, fazendo economia aqui, fazendo economia ali, e essa economia a gente vai voltando para a regularização da empresa, para que ela não tenha problemas posteriormente, para que evite os problemas financeiros que podem advir. Porque a gente sabe que o empresário, ele quer fechar contrato, ele quer conseguir frete, ele quer conseguir realmente, né, o bom desempenho da empresa. Então, ele corre atrás, ele acorda de madrugada, ele faz tudo que ele pode. Só que quando ele não faz a prevenção, ele tem um ladrão de dinheiro lá atrás que ele não está vendo. Então, ele luta, gasta muita energia, gasta muito dinheiro, faz até cursos, investe em pessoal e tudo mais, faz novas contratações, e lá atrás uma reclamatória trabalhista ou duas pode quebrar a empresa dele. Principalmente porque a gente sabe que é protecionista, como a gente acabou de ver, que o STF acabou de julgar essa questão aí da sucumbência, que o empregado, né, ele não tem ali a obrigação de pagar a sucumbência com o dinheiro que ele ganhou, por exemplo, quando ele perde uma parte da ação ou quando é julgado improcedente, entendeu? Então, agora, mais ainda, que o empresário tem que ter mais cuidado. As pequenas e médias empresas, elas precisam ter cuidado redobrado, que uma ação de, se uma empresa grande, uma multinacional, perder ali 100, 150 mil reais numa ação, numa reclamatória trabalhista, ela segue em frente. Agora, muitas transportadoras pequenas, elas podem quebrar com um passivo desse tamanho. Pega duas ações aí de 150 mil reais, que a gente costuma ver de forma constante, pega horas extras, vamos para o lado prático,
pega as horas de espera, que elas são mal administradas, e vai para a justiça e isso se transforma em hora extra. Isso quebra uma empresa, dependendo do tempo que o funcionário ficou trabalhando. Nossa, bem preocupante, né? Eu até queria, pessoal, que estiver acompanhando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Estou recebendo algumas perguntas aqui. A gente está entrando num tema aí, então as perguntas que tiverem no tema a gente vai já estar lendo. Aqui do lado direito de vocês, aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação. Então vocês podem apertar ali, fazer a pergunta, que a pergunta vai chegar aqui na caixa de mensagem, vai aqui para o computador que eu estou olhando aqui, e se tiver aqui no tema, a gente já vai fazer para as nossas especialistas, tá? Doutora, eu tenho acompanhado aí, principalmente a doutora Leila, né, que a gente conheceu primeiro, eu tenho acompanhado que ela gosta muito de ver os anúncios de vaga, e ela dá parabéns, né? Olha, essa vaga tá legal, né? Eu queria até que a senhora comentasse um pouquinho, doutora Leila. Vocês têm visto aí alguns erros aí, principalmente a senhora falou agora há pouco, a doutora Virginia também, que a advocacia começa lá no anúncio, né? Vocês costumam ver alguns erros aí? Vocês costumam ver alguns erros aí em anúncios aí de empregos, no caso? Tem como vocês, sem citar nomes aí, mas tem como vocês citarem alguns erros aí que vocês observam mais aí? Sim. Outro dia eu peguei um post teu, eu te elogiei, porque você estava lá. Eu vi. Recruta motoristas, convivência na área. Eu achei isso muito inteligente, por isso que eu fui lá, te elogiei, porque eu achei isso perfeito. Aí eu vou pegar o que você colocou ali, tem muita gente que coloca lá, recruta-se motoristas com 3 anos de experiência, por exemplo. A lei não me permite 3 anos de experiência, a lei me permite 6 meses. Então, dependendo... Então, olha só, espera só um pouquinho, doutora. Então, pessoal, olha, prestem bem atenção, né? A gente está ouvindo aqui 2 especialistas, né, em advocacia de transportadoras. Olha só o que elas estão comentando aqui, né? Então, vocês veem que bate de acordo com a doutora Priscila, que nós conversamos aí há 2 anos atrás, né? Então, olha só que legal que elas estão falando. Então, alguns anúncios aí, que vocês veem lá, principalmente, precisa de 3 anos de experiência. Então, anotem bem o que as doutoras estão falando. Pode prosseguir, doutora. 2, 3, 4, 5, 6 posts desses, isso daí chega no Ministério Público do Trabalho, essa empresa pode vir a ser multada. As multas não são pequenas, viu? Acho que uma das últimas multas que a gente viu aqui em São José, acho que foi R$220 mil. Nós conseguimos administrar essa situação. Não é fácil, não. Quer ver um outro exemplo? Com relação ao agregado. Contrata-se agregado para trabalhar tantos dias por semana, de tal hora a tal hora. E ainda fornece uniforme. Fornecemos uniforme. Se é agregado, o agregado ele vai trabalhar com o caminhão dele, eu não posso ter horário, eu não posso impor regras para ele. Entendeu? Nossa, interessante, gente. Embora se a gente for pegar hoje a situação do agregado, a lei do agregado, salvo engano, se a memória não me trai, ela é de 2006. Só que ela foi julgada constitucional agora, o ano passado. Então, só que a lei do agregado, eu falo que ela é uma lei muito bonita, ela diz que eu não tenho vínculo de emprego, só que no dia a dia, dependendo de como eu tratar esse agregado, desde a vaga que eu ofereço para ele, ela já me dá o vínculo de emprego. Como exatamente o exemplo da doutora Virgínia. Então, vamos lá. A transportadora contrata um MEI, fornece o caminhão, uniforme, impõe regras de subordinação, horário, habitualidade, pessoalidade. Ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele para fazer o trajeto e vai dizer que isso é MEI. Isso não é MEI. Isso é funcionário. Isso é empregado. Porque se tiver cumprindo, se tiver todos os requisitos, né, todos os requisitos ali do vínculo de emprego, nós estamos diante de uma relação de emprego, e não de uma relação civil de PJ com PJ, de PJ transportador e PJ MEI. E aí ainda paga
por viagem e ainda me deposita junto, vale pedágio obrigatório, sendo que tem que ser separado, entendeu? Junto com o Fred. Você entendeu? A salada mista que dá isso? Meu Deus do céu. Vale pedágio obrigatório também é outra coisa que dá ação, sempre. Olha só, hein? Gente, eu tô aqui, nem começamos direito o bate-papo, eu já tô amando. Então veja bem, pessoal, eu vou repetir novamente, porque é a pergunta que mais fazem nas nossas páginas, né? Até particular aqui. Então você vê, ó, então, quando vocês veem anúncios aí, precisa de 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, que as doutoras estão falando, gente. Né? Não pode ter isso. Eu gostaria até que vocês repetissem, sem querer ser cansativo, eu gostaria até que vocês repetissem essa parte. Por que não pode? Porque a lei me diz que experiência, 6 meses. Então, Olha vem aí. uma vaga de emprego lá com 3, 4 anos. Exigindo, né? 3, 4 anos. Isso está dificultando o acesso àquela vaga. Isso, como eu falei, se eu tenho um post 2, 3, 4, isso se chega no ouvido do Ministério Público do Trabalho, alguém vai lá, printa esses posts. Isso daí acaba gerando multa. E mais, foi aquilo que a doutora Virginia acabou de falar. Se eu vou lá contratar um MEI, mas com todos os requisitos de um empregado, outro dia nós vimos, não sei citar nomes, nós vimos no Instagram uma vaga que era para... O que era mesmo para um vendedor externo? Um vendedor externo de uma transportadora em São Paulo. Era uma transportadora do Rio, contratando vendedor externo em São Paulo. Mas era o representante... Na verdade, o nome correto é o representante comercial. Só que, além da comissão, ele pagava um salário para esse representante comercial, ele fornecia uniforme, ele fornecia vale alimentação, fornecia todos os requisitos que se tem um empregado. Então, esse vendedor, a hora que ele sair dessa empresa, provavelmente ele deve ter printado, se ele for esperto, né? Ele printa essa vaga, esse post dessa vaga, isso daí é uma prova amanhã ou depois na Justiça do Trabalho. Então, essa prevenção, ela começa desde lá de trás, desde a hora que se oferece uma vaga. Você entendeu? Olha só, é uma coisinha pequena que o empresário nem imagina que pode trazer para ele um problema imenso. E se ele não tem uma consultoria jurídica, né, para essa questão, ele vai depois dar um tiro no pé. Ele vai ter um problema. Isso é que a gente chama de gestão de risco. Espera aí, esse post aqui não pode ser feito assim. Vamos mudar a forma de escrever. Vamos amenizar esses requisitos. Para que 3 anos, se a lei exige só permite até 6 meses o requisito da experiência? Então, vamos modificar isso. Vamos colocar lá no post vivência na área, né? Não é? Por isso que entra a advocacia preventiva, né, doutoras? Muito bem, é isso aí. Olha aí, senhores empresários, que a nossa página tem bastante empresários aqui. Atenção, aproveitem, ó, já procurem o escritório das doutoras aqui, que já vão instruir vocês, principalmente a área do fretamento e turismo aí. Olha, tem bastante coisas erradas, gente. Vamos aproveitar e vamos aí, ó, advocacia preventiva. Olha só que bacana, hein? Aproveitando aí o nosso gancho, até chegou uma pergunta aqui pra gente. Como funciona o tempo de espera dos motoristas? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para nós. Bom, posso falar, doutora? Por favor. O tempo de espera, ele está numa lei de 2015, ele é aplicado após a 8ª hora. A pessoa trabalha 8 horas e após a 8ª hora ele pode ser aplicado o tempo de espera. Antes disso não se pode. O tempo de espera é aquele tempo que o motorista, que ele usa para carregar, descarregamento para alfândega, por exemplo. Fiscalização. O que acontece? Tem muitas transportadoras que elas acabam aplicando esse tempo de espera durante a jornada do trabalho. Não é durante a jornada, é após a 8ª hora. E o tempo de espera também, se ele for mal gerido, se ele for mal administrado, o prejuízo é grande lá na frente, porque acaba pagando 2 vezes.
Pagou-se o tempo de espera e isso é transformado em hora extra lá na frente. Só que o tempo de espera faz muita economia, né, Carlos? Porque veja bem, em vez de você pagar ali como hora extra, você vai pagar só 30% do valor da hora, como, né, se for realmente tempo de espera, e é hora vazia, como a doutora Leila fala, não tem reflexos nas verbas trabalhistas. E se você diminui a folha de pagamento, você também diminui a tributação da folha. Além de você pagar menos a título, né, de salário, você vai pagar menos de verbas trabalhistas e você vai pagar menos imposto. Por exemplo, o INSS é cobrado no valor de 20% do valor total da folha de pagamento. Se você diminui a folha de pagamento, você vai diminuir o valor da contribuição previdenciária patronal, ou seja, o INSS do patrão, sobre a folha de pagamento. Entendeu? Então, tem uma série de reflexos, mas tem que ser bem administrada e tem que ser bem aplicada. Pega o motorista que faz entregas, por exemplo, em supermercados. Depois da 8ª hora, muitas vezes ele enfrenta fila naquele supermercado. Ele fica 7, 8 horas naquele supermercado. Se ele ficar 12, 13 horas ali, a partir da 8ª hora, eu tenho 4, 5 horas extras. E ele está parado. Eu posso gerir isso como tempo de espera. E isso, em termos de hora vazia, pagamento de hora vazia, aliás, uma observação, o termo hora vazia, nossa, você não vai encontrar em lugar nenhum aí. Hora cheia, hora vazia, para entender, para ser didático. Se você utiliza como hora vazia, você não vai pagar FGTS, não vai pagar INSS, imposto de renda, e isso também não vai ter reflexo lá na frente nas verbas rescisórias. Então, a economia é muito grande aí. Só que, se não for bem gerida, é um tiro no pé. Tem que ser muito bem implementada, e com, assim, muito planejamento, você entendeu? Por exemplo, nós tivemos, uma colega nossa implantou hora de espera numa transportadora aqui do Vale, e houve um problema muito sério, chegou até, o pessoal queria fazer greve e tudo mais, porque eles estavam acostumados a receber como hora extra. E, de repente, cortou tudo aquilo e implantou a hora de espera. Embora fosse direito da transportadora, você tem que planejar isso corretamente junto com o empresário. O ideal é fazer um planejamento, é chamar os funcionários, é fazer uma palestra, é mostrar para esses funcionários como a situação vai funcionar. Entendeu? E depois implantar. E aí tem que ter também a anotação correta, né? Como é que você vai provar que era hora de espera? Olha isso. Tacógrafo, como muitos ainda utilizam, tacógrafo, ele é um meio adjunto, mas ele não é um meio para se provar hora extra. Doutora, no caso, esses caminhoneiros que eles costumam ir descarregar aí, e ficar às vezes 2, 3 dias parado, né, em pátios, como que funciona? Também entra nessa, né, na hora vazia aí, no caso que vocês falam? E a gente tem que fazer todo um planejamento. Após a 8ª hora, entre hora vazia. E aí eu vou fazer o cálculo também já, porque ele pode dormir no caminhão, provavelmente ele vai estar dormindo à noite, eu já vou fazer o cálculo junto aí, das 11 horas entre o intervalo da noite e um dia. Então, existe toda uma gestão que dá para ser feita. Porque, veja bem, o funcionário, se ele está à disposição da empresa, ele tem que receber. Entendeu? Então, 8 horas, ele vai receber como hora normal, porque ele está à disposição da empresa. Agora, o que excede isso, e aí você faz o cálculo com as 11 horas, né, do descanso interjornada, entre uma jornada e outra, entre um dia e outro, e o restante você coloca como hora de espera. Isso pode. Entendi. Isso dá para administrar. Mas as transportadoras pecam bastante aí nessa parte, né? Porque o que a gente vê de causa trabalhista, de motoristas, por exemplo, em cima disso, né, doutoras? Sim, tem bastante, e as reclamatórias trabalhistas são bem gordinhas, viu? Né? E a gente indo até para outra pergunta que vocês começaram a falar aí já,
O tacógrafo ele é um meio legal para controle de horário de motoristas, né? Como é que funciona? Não, o tacógrafo é todo meio legal para controle de horário, ele tem que ser bilateral, ou seja, o motorista também tem que participar. Tem uns controles de pontos, por exemplo, que é no celular, tem controle digital, tem planilha, tem que ter uma forma que o motorista também participe. O tacógrafo, ele é um meio de controle unilateral. Ele até serve, Um subsídio, né? é um subsídio, Ele vai mas somar. Mas é ele para sozinho, somar, não. sozinho não. Ah, entendi. E aí, Entendi. aí eu vou pegar o teu gancho. Se eu pego uma transportadora que ela tem mais de 10 funcionários e eu tenho tacógrafo, e como ele não me serve de um meio legal de prova, então sou eu que sou advogado da transportadora que vou ter que provar o contrário, que aquele motorista não fez horas extras. E aí, como é que eu vou conseguir comprovar isso de um motorista que está na estrada? É verdade. Existem muitos programas que podem ser implementados, né? Dentro da informática mesmo, tudo digital, não tem problema. Mas é importante que seja também o motorista informando. O motorista vai informar. Aí, cabe a fiscalização da empresa ver se ele está informando corretamente, né? Porque todo mundo tem dever de lealdade e boa-fé. A empresa tem para com o funcionário, mas o funcionário também tem com relação à empresa. E aí, se ele mente, ou se ele frauda, ou se ele fala que está no lugar e está no outro, fala que ele está fazendo alguma coisa, está no outro. Lógico que se a empresa fiscalizar e identificar isso, dá aí advertência, suspensão e até dispensa por justa causa. Olha aí. Importante, hein? Próxima pergunta é como controlar o horário das refeições do motorista. Nós temos aí, doutoras, a gente sabe que o horário de refeições aí para os motoristas é algo bem... Eu, assim, pela minha vivência, eu sei que a maioria do pessoal que aciona na justiça fala do tal porque eu não conseguia aí almoçar, não fazia aí minha hora de almoço, né, etc e tal. A gente sabe que, por exemplo, nos ônibus, fretamento, turismo, principalmente, é muito difícil você conseguir parar o ônibus aí no meio de uma viagem e fazer aquele horário de almoço, horário de janta, etc. Né? E gostaria de saber com vocês como que funciona isso daí. Como controlar esses horários de refeições. Como você mesmo falou, é um pedido grande na justiça. Aliás, acho que 90% das ações têm pedidos de horários de refeições. Mas existem formas, existem documentos que pode se obrigar o motorista a fazer esse horário. Mesmo que ele tenha que parar em algum lugar, dá-se um jeito. Como que é feito esse controle, doutora? E como que é feito esse controle? De forma documental. Você tem como exigir do motorista um documento que ele se obrigue a fazer isso. Ah, entendi. No caso, até a telemetria, né, que acaba obrigando aí o motorista a fazer aquela parada, né? Tem empresas, por exemplo, que a gente conhece que obrigam o motorista a fazer a parada. Olha, já tem tal ponto que você vai fazer a parada, já vai fazer o horário, né? Motorista, principalmente motorista de carga aí, né? E acaba, acho que para preencher justamente esse horário aí, que necessita aí as empresas aí de fazer o horário das refeições, né? Isso também é outra coisa que dá para se resolver de forma preventiva. É lógico que eu não vou te dar o modelo do documento aqui, mas dá para fazer de forma preventiva. Não pode. Você que quer aí, ó, procura aí a doutora Leila aí, a doutora Virgínia, que vocês vão ter uma consultoria bem bacana. Eu tô falando com duas feras aí, gente. Vocês podem ver aí, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, para quem vai acompanhar a gente aí nos canais aí, posteriormente, pode colocar a pergunta aqui, mesmo que a gente não estiver mais ao vivo. Depende da pergunta, a gente redireciona aí para as doutoras poderem estar respondendo para vocês, tá? Mas vocês estão vendo aí que é um bate-papo bem bacana, eu prometi para vocês. Falando em chapas, né? Existem ações aí movidas pelos chapas?
E como existe, você não tem nem ideia. E Mas são confesso que para mim valores. me pegou de surpresa. Por que que te pegou de surpresa? Não é uma coisa muito comum assim para nós, motoristas, ouvir falar de ações movidas pelo Chapa. Eu desconheço. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Vamos lá. Pega a empresa normalmente ela acaba dando dinheiro para o motorista contratar um chapa, certo? Que é o ajudante, certo? Que seria o ajudante. Ele tem lá um parente ou alguém, um amigo, ele vai e contrata sempre aquela mesma pessoa, todos os dias. Então ele sai lá da empresa 4 horas da manhã, certo? Sai da empresa 4 horas da manhã, ele para às 5h30 num posto ali na frente, aquela mesma pessoa está ali esperando ele todos os dias, no mesmo bate-horário, Bate-local. no mesmo bate-local, todos os dias. Isso pode ter certeza que vai dar vínculo trabalhista. Muitas vezes, a empresa nunca viu aquela pessoa na vida. Outra coisa que pode acontecer aí também, né, no caso de chapa, dá-se o dinheiro para o motorista, o motorista acaba, muitas vezes, não entregando o recibo, não se exige o recibo, acredita-se que o motorista vai acabar contratando um chapa, ele não contrata, ele acaba ajudando principalmente a descarregar o caminhão, isso também acaba dando acúmulo de função lá na frente. E isso tudo dá para se resolver de forma preventiva. Fora o acidente de trabalho, pode dar, né? E os problemas físicos que podem ocorrer. A doutora Virginia falou agora uma coisa. Nós moramos aqui em Taubaté, é pertinho de Campos do Jordão. E aqui a gente tem uma serra. Não tem muito tempo que nós pegamos exatamente uma ação aqui, uma ação trabalhista, onde o chapa teve um acidente de caminhão, o chapa acabou falecendo, e a família veio e entrou contra a transportadora e comprovou que era no mesmo horário, que ele tinha um compromisso com aquele motorista da empresa. Ou seja, Agora que entendi. E a indenização foi grande, você não tem nem ideia. Nós conseguimos fazer um acordo bom, mas a condenação foi alta. Ou seja, a gente apagou o incêndio e diminuiu o prejuízo. Mas não precisaria ter passado por isso. Entendeu? É verdade. Se tem aí, tudo está em base que vocês, da primeira pergunta lá, né? Advocacia preventiva, né? Olha a importância, né, gente? Advocacia trabalhista. Pode evitar aí um monte de problemas. Olha o quanto de problemas aí que vocês já colocaram aí, que a transportadora podia estar aí evitando, né? Muitas vezes não consegue evitar por falta de uma consultoria, né? Preventiva, né, doutor? Sim. A questão do vale pedágio também é bem interessante a gente retomar. Tem um caso recente, uma transportadora do Rio de Janeiro que nos contratou para fazer a defesa. A transportadora até tem advogado, mas que não tem essa especialidade nossa. E aí o advogado entrou em contato conosco para fazer a contestação por conta do vale pedágio. A doutora Leila pode explicar melhor. Contratou-se um frete, né, carga cheia por um valor X, acho que na época foi R$36.000, e o que acontece? O vale pedágio seria R$200, R$300, só que não se pagou o vale pedágio, pagou o vale pedágio de forma conjunta, não se pagou o vale pedágio de forma separada, veio uma ação com valor razoável aí. Coisa de R$200 foi para R$15.000, mais ou menos isso. Olha aí a importância, hein? Doutoras, o agregado, palavra aí, o agregado aí, ele é aquele motorista que tem seu próprio caminhão, né? Então é por isso que a palavra agregado. Ele pode gerar vínculo empregatício? E como pode? Tem muito. Tem muito mesmo. Normalmente contrata-se o agregado, né? Fala para o agregado que ele tem que ter uma MEI aberta, né? E só que todos os requisitos do vínculo de emprego estão ali presentes. Ele tem horário para carregar, para descarregar, horário para chegar na empresa,
horário para almoçar. Fiscalização da rota. Entendeu? Se ele vai de Taubaté para São Paulo, vamos usar esse exemplo aqui, eu tenho a Dutra e tenho a Carvalho Pinto. Eu exijo que ele vá pela Dutra, eu exijo que ele vá pela Carvalho. Ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele se ele ficar doente. Entendeu? Então, ninguém mais pode ficar no lugar dele. Ele está, vamos dizer assim, ele é subordinado, tem um vínculo de subordinação. E muitas vezes a empresa fornece até uniforme, como a gente falou. Olha o absurdo. Né? Então, tudo isso caracteriza o vínculo de emprego. Você acha que é difícil para ele provar isso? É só ele tirar foto com o uniforme, tirar ali, né, levar testemunha na justiça, vai provar que, na verdade, aquilo era uma fraude. Não era um contrato entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica. Ele não era agregado, ele era motorista da empresa. Ele só tinha o nome de agregado. Isso se chama pejotização. Ou seja, você pega uma PJ e agrega na sua empresa, só que, na verdade, você trata como se fosse o seu funcionário. E mesmo quando se tem o caminhão dele, dependendo dos requisitos, se eu exigir o horário, se ele não puder ir outra pessoa no lugar, acaba, assim, gerando vínculo de emprego. Então, tem que tomar muito cuidado, fazer um contrato muito bem feito. O RH, o pessoal que faz a gestão do tráfego, sabe, que está ali fiscalizando tudo, tem que estar muito bem orientado. Até a gente fala que o setor de contabilidade, o RH, que é o coração da empresa, e a advocacia preventiva, tem que andar de mãos dadas para que a empresa cresça. Que o objetivo, veja bem, nós que trabalhamos com advocacia preventiva, né, estratégica, o nosso objetivo é que a empresa cresça. Quanto mais ela crescer, melhor para nós, porque o sucesso da empresa é o nosso sucesso. Então, se a empresa faz economia, se ela tem lucro, se ela tem resultado positivo, se ela evita reclamatórias trabalhistas, se ela evita multas administrativas, se ela evita problemas, né, por exemplo, com vale-pedágio, e outras questões do dia a dia, com procedimentos e rotinas trabalhistas, por conta da nossa orientação, é lógico que esse empresário, ele vai falar bem da gente, vai nos indicar. E a indicação é o melhor reflexo que nós temos de que nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho de excelência, um trabalho bem feito. Verdade. É o melhor marketing que tem, né? Que a gente costuma dizer, né? É o boca a boca, né? É a nossa satisfação. Doutora, chega até uma pergunta bacana aqui, ó. O João Guilherme da Paraíba. Olha só, essas mesmas leis aí se aplicam... Não, aqui, pera um pouquinho. Ele está perguntando no caso do freelance, né? A empresa pode ter o freelance normal? Ele também pode ser controlado como se fosse um funcionário? A empresa pode. João Guilherme, né? João Guilherme, da Paraíba. João Guilherme, a empresa pode sim ter o freelancer, só que esse freelancer não pode ser controlado, ele não pode ter horário para trabalhar, ele não pode... O freelancer seria exatamente aquele chapa que eu pego de vez em quando. Hoje eu pego o José, amanhã eu pego o Manuel, depois de amanhã eu pego o Sebastião. Agora, se eu pegar todos os dias o José no mesmo horário, como diz a doutora Virginia, no mesmo bate-horário, no mesmo, o que você falou? Bate-local. No mesmo bate-local, automaticamente eu vou ter vínculo de emprego. Então, o freelancer é o chapa. Nossa. Normalmente ele não tem vínculo de emprego, ok? A regra é não ter vínculo de emprego, mas depende da forma como eu vou administrar isso. Que engraçado, né, doutora? A gente está falando aqui, o setor aqui, por exemplo, dos ônibus, fretamento, turismo, a gente vê muito isso, né? O trabalho do freelance, né? Até gostaria que vocês dessem uma pequena dica, né? Quem quiser aí, faz uma consultoria com vocês aí para poder entender melhor. Como que as empresas podem se amarrar aí? Porque a gente sabe que o freelance, ele acaba sendo aí praticamente toda vez que tem serviço, eles acabam chamando aquele mesmo motorista, porque já sabe
como funciona o ônibus, já sabe como funciona a empresa, né? Pagamento, etc. e tal. Né? O que eles podem fazer aí para não criar, no caso, aí, um vínculo empregatício, né? Um contrato muito bem feito e uma boa administração, principalmente do RH. Um treinamento para o RH, né, doutora? Ah, sim, com certeza. Olha aí que legal. Pessoal aí do fretamento de turismo, ó, já vamos procurar aí o escritório da doutora Leila, da doutora Virgínia, que elas vão passar para vocês aí. Olha só que legal, hein? Que a gente sabe que... Pode falar, doutora. Quando a gente fala em contrato, os contratos iniciais, tanto contratos de trabalho, quanto os contratos de MEI, quanto desse freelancer, eles são a porta de entrada para as ações trabalhistas. Porque eles são feitos... Verdade, doutoras. A maior parte são contratos padrões. É o que eu ouço de empresários aí, nossa, muitos. Poxa, o cara era freelancer, eu ajudava ele aí porque ele estava aí com problema, né? Ou veio me pedir aí, né? Que a gente sabe que hoje aí, devido à pandemia aí, muitas empresas deixaram de existir, outras a gente costuma falar que está mancando, né? De uma perna, e aí acaba querendo aí trabalhar com os freelancers. E aí, infelizmente, tem alguns que a hora que termina aí acaba acionando as empresas da justiça, né? E aí eu vejo bastante empresários falando, poxa, recebi um processo aí do fulano, do ciclano, né? Então, eu acho, é legal o que vocês estão falando aí. Então, olha a importância aí de ter aí uma boa advocacia, né, doutoras? Mas os contratos, voltando aos contratos, quando se tem um contrato personalizado, um contrato para cada tipo de funcionário, para cada setor, para cada situação, a prevenção aí já é grande. Olha, vou dar um exemplo para você, que os empresários que estão nos assistindo, eles podem estar levando isso para a empresa deles, mas não é a única situação, é só um exemplo, porque tem N outras situações que a gente tem que verificar no contrato. Às vezes vai fazer um contrato de experiência, tá? Então, eu vou realmente contratar um funcionário seletista, e aí o empresário pega ele e fala, olha, se der certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, a gente contrata você. Depois que não deu certo, aí ele fala, mas era só um contrato de experiência. Veja bem, contrato de experiência, para começar, ele tem que ser escrito. Se ele começa hoje cedo a trabalhar na minha empresa e eu não faço contrato com ele, ele já começou o contrato por tempo indeterminado, com todas as consequências. Entendeu? Então, o contrato de experiência, ele obrigatoriamente, ele tem que ser por escrito. Se der certo, aí você transforma ele em contrato por tempo indeterminado. Se der certo. Mas é o mesmo contrato. Olha só, é o mesmo contrato. Esse contrato de experiência, ele perdura pela vida toda do funcionário. 20, então, 30 anos. Por isso que tem que ser um contrato muito bem feito. E esse contrato, se ele for muito bem feito, ele consegue evitar acúmulo de funções, ele consegue evitar uma série de coisas e, às vezes, uma série de ações trabalhistas só num contrato personalizado. E quer ver uma coisa que traz aí um resultado positivo para a empresa? É você colocar uma cláusula nesse contrato de experiência dizendo que, caso esse funcionário cause prejuízo para a empresa de forma culposa, não é que ele teve a intenção de causar prejuízo, mas ele foi negligente, entendeu? Por culpa. Ele foi negligente, imperito, imprudente, né? Qualquer uma das 3 modalidades de culpa. Ele é obrigado a ressarcir a empresa o prejuízo que ele causou. Mas só se tiver no contrato que ele assinou lá quando ele entrou, lá no contrato de experiência. Porque normalmente tem no contrato, mas de forma padrão. Eles repetem o artigo da CLT. A CLT fala de forma dolosa. Aí, se for doloso, aí tem intenção de prejudicar a empresa, tem que provar isso.
Olha só, tem que provar que ele tinha a intenção de prejudicar a empresa, porque era dolo. Aí ele é obrigado a ressarcir. Fala para mim como é que você consegue fazer essa prova. É difícil. Normalmente é por culpa. É porque não prestou atenção, é porque fez errado. Você já viu acidente de trânsito que a pessoa destrói um caminhão intencionalmente e consegue Então, provar doutora, que... eu tenho duas perguntas nessa fala da senhora. Então, se a senhora quiser já aproveitar, sinistros, né? Ou seja, as batidas, avarias, né? E as multas. As empresas podem cobrar dos funcionários lá na folha de pagamento, podem cobrar, ou quando sair da empresa, pode descontar daquele. Eu estou dispensando o funcionário. Na rescisão dele, eu posso descontar aqueles valores? Se tiver no contrato, pode. Só se tiver no contrato de trabalho. Tá? Mas o contrato de trabalho começou lá atrás. Você entendeu? A coisa, como é importante trabalhar com prevenção, porque na prevenção você já faz um contrato constando tudo isso, que mesmo por culpa, se o empregado causar prejuízo à empresa, ele é obrigado a ressarcir esse prejuízo. Agora, se não tiver escrito no contrato, que começou lá atrás, não pode descontar dele, é indevido. E, por exemplo, nós trabalhamos com transportadoras, nós sabemos o que acontece no métier, no dia a dia das transportadoras. Então, a gente consegue fazer um contrato prevenindo, inclusive, determinadas situações. Você falou de empresa de fretamento. Pega lá um motorista um dia que sai de casa bravo com o mundo, e esse cara acaba entrando em guia e vai em vários lugares e acaba cortando aí um pneu de ônibus. Quanto custa isso? Então, nós sabemos como prevenir isso. A gente sabe o que acontece no dia a dia de uma transportadora. E dá para prevenir isso com treinamento, dá para prevenir isso com elaborando bons contratos. Existem ferramentas jurídicas de prevenção, existem ferramentas de treinamento, existem algumas circunstâncias que a gente faz até para que esse motorista tenha entusiasmo e motivação para dirigir de forma prudente, de forma a não trazer prejuízo para a empresa, no jeito que dirige, no pneu, sabe? Evitando acidentes, evitando pequenas lesões no veículo. Então, tudo isso traz uma vantagem financeira para a empresa muito superior, às vezes, do que o que ela investiu. Nas empresas, tem muitas coisas que a gente consegue evitar, às vezes até com uma própria com bate-papo, com algumas palestras que a doutora Virgínia costuma fazer nas empresas, palestras de motivação, a gente consegue evitar muitas coisas. Mas não é só motivação, né? É trazendo a consciência, a necessidade de cada um fazer a sua parte. A empresa, ela tem a obrigação de fazer a parte dela, mas o funcionário também tem a obrigação de fazer parte dele. Né? Não existe só a obrigação da empresa. Olha só que bacana, hein? Porque a gente sempre ouve, né, o pessoal falando, mas a gente ouve dos dois lados. Eu não posso descontar a multa do funcionário direto na folha de pagamento dele, né? Ou muitas vezes eu não posso descontar aí, eu posso dispensar o funcionário e descontar a avaria dele. Aí entra o que as senhoras estão falando, né? Então, ou seja, se tiver um contrato bem elaborado, né, uma advocacia preventiva, pode evitar tudo isso para os dois lados, né, doutoras? Com certeza, pode evitar, sim. E outra coisa, dependendo da multa, dá até justa causa. Olha aí. Mas não basta um simples contrato, não. Tem que ser um contrato personalizado. Cada situação. Entendeu? E outra coisa, sabe uma coisa que traz muito prejuízo para a empresa, que a gente vê assim rotineiramente, na maioria das empresas que a gente vai fazer essa anamnese aí que a gente está conversando. O funcionário começa a enrolar, causar prejuízo para ver se manda ele embora.
Aí traz um problema para o ambiente de trabalho muito grande, porque alguém vai ficar sobrecarregado porque aquele funcionário está enrolando, né? E traz um prejuízo grande se ele realmente, intencionalmente, às vezes, causar um prejuízo para a empresa. E depois, como é que a empresa vai conseguir provar isso? Né? Vamos dizer que ela não consiga comprovar. Isso traz para a empresa aí a necessidade de, além de ter o contrato, fazer a gestão do ambiente de trabalho. Porque se esse funcionário fez tudo isso de errado para tentar ser mandado embora, e a empresa cede, ela está ensinando aos outros como fazer a mesma coisa. Agora, ele poderia, se ela tem uma advocacia preventiva, ela sabe como ir aplicando sanções até mandar ele embora por justa causa. E dá uma diferença muito grande no valor da rescisão, entendeu? Entendi. Doutora, por exemplo, os motoristas aí, essa daqui é uma pergunta minha. Os motoristas, né, quando eles têm o problema de CNH, né, estoura a pontuação. Acho que vocês pegaram bastante esses casos, né? Sim. A empresa pode demiti-lo, no caso, por justa causa, já que o motorista ele não tem como a empresa colocar o motorista para trabalhar com a CNH, com a pontuação estourada, né? Ou seja, com possibilitado de usar a CNH. Né? A empresa, alguns falam que pode, né? Outros falam, não pode. Como que funciona? Pode ser. Os tribunais em si, grande maioria entende que pode porque ele perdeu a habilidade dele, ele perdeu o instrumento dele. É o mesmo caso, nós como advogadas, se perdemos a nossa carteirinha da OAB, perdemos a inscrição na OAB, nós não conseguimos mais advogar. É a mesma situação. Então, para a grande maioria dos tribunais, pode sim, é motivo para justa causa. Olha aí, hein? Olha aí, pessoal. Para quem acha que, não, eu vou colocar aquele funcionário para varrer o pátio, né? Eu vou colocar aquele. Como ele não pode dirigir, ele vai ficar afastado 6 meses, eu vou colocar ele ali para servir café ou trabalhar na mecânica, né? Aí vai dar até acúmulo de função, né? Eu estou correto? Corretíssimo. Se você já contrata esse funcionário, se ele já sabe que esse é um motivo para justa causa de antemão, ele não vai fazer isso. Mas aí tem que estar no contrato. Entendeu? Todas as penalidades, todas as cláusulas disciplinares, se pode usar o celular, como é que tem que ser a questão da multa, se tem ressarcir, a pontuação. Você entendeu? Tudo tem que estar no contrato. Doutora Virgínia, não ensina muito, não. Outra coisa. Quando a empresa tem também um regulamento interno, e que todos devem assinar e que todos devem ser treinados para obedecer o regulamento interno. Eu não estou falando de empresa grande não, viu, Carlos? Estou falando de empresa com 5 motoristas. Até porque as empresas grandes normalmente têm, mas vira arquivo morto. Mas a empresa pequena que trabalha com prevenção, o empresário que ele é esperto, ele já aplica ali um regulamento interno que todo mundo tem que saber e todo mundo tem que obedecer. Porque se não fizer conforme está no regulamento interno, ele pode ser, vamos dizer assim, pode ser aplicado a ele vamos dizer assim, uma penalidade, tá? Vamos deixar mais simples, tá bom? Então, essas cláusulas disciplinares, olha só o tema, é para disciplinar. Só que para você disciplinar alguém, ele tem que saber por que ele está apanhando, você concorda? É igual quando você vai reprimir aí um filho. Se você só coloca de castigo e ele não sabe por que ele está de castigo, não vai adiantar nada. Aí as pessoas colocam no contrato de trabalho desídia. O empregado não sabe se é de comer ou se é de beber, entendeu? Então, você tem que saber justificar isso no contrato. Então, você faz uma maneira, explica o que é o regulamento interno, explica todas as cláusulas. Por exemplo, vocês trabalham com ônibus ou fretamento. Acontece um acidente de trânsito, por culpa ou não do motorista, tá? No regulamento interno já tem que estar escrito como ele deve proceder.
Aí, imediatamente, ele tem que chamar o gestor de tráfego. Aí, imediatamente, ele tem que chamar o diretor da empresa. Imediatamente, ele tem que chamar o responsável técnico lá da garagem, sei lá o quê. Ele não pode sair dali enquanto a pessoa não chegar. E por aí vai, entendeu? Qual o procedimento que ele tem que tomar se ele sofrer um acidente com o caminhão, ou com o ônibus, ou com a van? Ah, tá. Então, é isso aqui que tem que fazer. A gente vai identificar todos os procedimentos para amparar a empresa de uma possível ação contra ela pelo terceiro, e vamos amparar a empresa com relação a esse funcionário, o problema que ele pode trazer para a empresa. Olha que legal, hein? Olha, gente, que bacana esse bate-papo aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai deixar aqui gravado, porque, olha só, para você que é motorista, para você que é empresário, para você que é gestor, para você que é instrutor, olha só como é importante, né, ter conhecimento, né? Como a gente pensa, advogado é só para impor lei. Vocês estão vendo aí, né? Que vocês puderam ver aí no comecinho aí, que elas estão falando de anúncios, um simples anúncio da empresa precisa conter aí algumas regras para a própria empresa não ser punida pelo Ministério do Trabalho, por exemplo. Né? Olha que legal. E quem mais precisa dessa advocacia preventiva é justamente pequenas e médias empresas. Olha aí, gente. Para vocês verem como que é. Então, a doutora estava falando, não tem tamanho de empresa, né? Pode ter 2, 3 motoristas que precisa ter um trabalho bem feito aí, amparado em leis, né? Amparado em contratos, né, doutoras? Exatamente. Olha só. Então, como a advocacia preventiva pode ajudar as transportadoras? Vamos deixar para a doutora Lésia. A advocacia preventiva, ela pode ajudar as transportadoras fazendo a gestão de riscos, começando desde lá do início de um contrato de trabalho, desde o início que se oferece uma vaga, durante toda a tramitação, até a demissão de um empregado, a gestão de horas extras, a gestão de horas extras, a gestão de banco de horas, a gestão do próprio horário de almoço. Eu vou aproveitar o horário de almoço aí, vou pegar um gancho, né? Muitas vezes, horário de almoço, eu pego em 2017, eu tive a reforma de 2017, diz lá-se que horário de almoço 30 minutos. Estamos vendo várias empresas aplicando isso e tendo problemas lá na frente. Por quê? Eu só posso aplicar 30 minutos se eu tiver em convenção coletiva, se eu tiver permissão sindical para isso. Caso contrário, não pode ser aplicado esses 30 minutos. Então, o advogado, ele vai gerir desde o início de um anúncio de emprego, desde uma contratação, horas extras, banco de horas. Análise, né, da convenção da categoria, porque às vezes não é a mesma convenção para todos os tipos de funcionários, e às vezes, erroneamente, os advogados aplicam convenções diferentes quando é uma só para todos, entendeu? Então, a jurisprudência, olha só, é a CLT, é o Código Civil, muitas vezes, não estou falando aí numa representação comercial, por exemplo, né, ou num contrato de fornecimento, ou num contrato PJ-PJ, também a questão do Código de Processo Civil, a questão das leis específicas do segmento, isso é importantíssimo, como aplicar corretamente as leis específicas do segmento. Então, assim, é um conjunto de conhecimento que muitas vezes a transportadora fala assim, mas o meu contador faz. O meu chefe do RH faz. Mas veja bem, eu sou advogada, eu não faço. Eu não sei a questão, como é que muitas vezes preenche uma determinada guia lá que o RH sabe preencher. Eu não sei o que o contador faz. Como é que ele vai lá distribuir e cobrar e pagar os tributos correspondentes a cada situação. É cada um na sua área. E eles não vão saber tudo que a gente sabe.
O Verdade. contrato Cada um no seu quadrado, né? o contrato personalizado, a gestão das horas de espera, o dia a dia de uma transportadora. As rotinas trabalhistas, né? E não só isso, nós trabalhamos também no cível, por exemplo, um contrato com fornecedores, a própria trabalhista. Se a gente pega um código de conduta, se eu pego um código de conduta, se for um código de conduta bem elaborado, ele acaba agregando valor a essa transportadora. Essa transportadora vai contratar com terceiros, como você falou aí, fretamento. Pega uma empresa de fretamento que ela é contratada por uma multinacional para levar os funcionários. Se eu tenho um código de conduta bem feito, uma gestão bem feita, essa multinacional ela vai ter certeza que numa ação trabalhista ela não vai ser chamada como solidária subsidiária. Então, essa contratação da terceirização e tudo mais, ela é muito importante que ela seja realizada de forma muito minuciosa e com amparo jurídico. Às vezes, a empresa quer inovar e quer implementar, por exemplo, a contratação da diversidade nas suas equipes, né? Gente, tem que ter muito cuidado para fazer isso, porque senão pode dar um dano moral muito alto para a empresa pagar, porque ela é responsável sobre o que acontece entre os funcionários. É ela que tem que gerir isso, é a empresa que tem que fiscalizar o que está acontecendo. Se pode colocar câmera, se não pode, onde, que horas, pode fiscalizar com câmera, com equipamento eletrônico. Como é que pode? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Tem coisa que vale a pena investir, tem coisa que você investiu, jogou dinheiro fora, porque não vai resolver para fazer prova. Verdade. Tem bastante empresas, né, doutoras, que ainda não se adequaram assim, à forma correta aí de tratar, por exemplo, igual vocês falaram aí, vamos por aí o público LGBTQI+, aí que o pessoal fala, né? A diversidade, né? Vamos ser mais... tem muitas empresas que ainda não se adequaram ainda, né? Tudo é novo, né? O que não pode, elas não se adequarem não é o problema, porque cada empresa, ela faz a gestão do jeito que ela quiser da empresa dela, né? Dentro da lei. O que não pode é implantar, de repente, um projeto desse tamanho sem organização e planejamento prévio, estratégico. A empresa vai dar tiro no pé. Verdade. Quando a gente fala de diversidade, a diversidade a gente fala de tudo, né, doutora? A gente fala até do pessoal com deficiência física, né? Geral, né? A história do preconceito, da discriminação, gera muito pedido de dano moral, viu? Agora, não pode ter preconceito também na contratação. Se a pessoa entender que ela foi discriminada pelo sexo, religião, e Estado outras, civil, principalmente, que tem muito disso. Né, cor e tudo mais, ela pode ajuizar uma reclamatória trabalhista na empresa sem ter nunca trabalhado na empresa. Olha aí, hein? Olha Sabe aí, aquela conhecimento, hein? Contrato de trabalho, as perguntas elas têm que ser objetivas. Querer saber se uma pessoa tem filho ou estado civil, e às vezes você deixar de contratar, dependendo da situação, pode vir a gerar um dano moral. Pedir atestado de gravidez, né? Para contratação, gera dano moral também. Mas na demissão agora pode, tá bom? Na demissão você pode pedir para depois demitir. Não tem problema nenhum. Isso é novidade também, não tem muito tempo que a jurisprudência Olha aí. entende. E aí Nossa, você evita um problemão depois de ter que pagar indenização para essa funcionária, você já colocou outra no lugar, aí tem que fazer reintegração no cargo. Aí, você entendeu? Então, pode pedir o atestado de gravidez. Deu negativo? Ótimo, então aí eu vou dispensar sem justa causa e tudo mais. Agora, uma coisa que as pessoas também não sabem, só para a gente terminar, para você ver como é que é complicado e as pessoas, a falta de conhecimento, como traz prejuízo, né? Você sabe que a funcionária grávida, ela tem estabilidade, correto? Certo. Certo? Tá.
Ela pode ser mandada embora por justa causa? O É, cipeiro, se ó, assim, tem estabilidade, né? Eu entendo que não poderia, no caso. a estabilidade nunca é absoluta. Olha aí. O cipeiro, ele tem estabilidade, não tem? Tem, eu já ouvi falar muito disso. Ele pode ser dispensado por justa causa. Se ele der causa a isso, estiver dentro daquilo que é necessário para uma dispensa por justa causa. E olha aí, Inclusive, eu vejo muito pessoal falar, né? Ah, eu tô na CIPA lá, ainda bem, porque agora ninguém mexe comigo. Ah, não é quem bem retorna assim. de um auxílio-doença, que tem aqueles que retornam Doença auxílio-doença, acidentária. auxílio-doença acidentário ou acidente de trabalho, que tem aqueles 12 meses de estabilidade também, pode ser demitido por justa causa. Você entendeu? A Olha aí. estabilidade nunca é absoluta. Então, tem muitas circunstâncias, por exemplo, o contador nunca vai orientar o empresário a mandar embora por justa causa um funcionário que voltou de um auxílio doença acidentária, porque sabe que ele tem 12 meses de estabilidade na empresa a partir do momento que ele retorna. O contador nunca vai fazer isso, porque ele tem medo. E não é a área do E contador não é também, a área né? dele, ele não tem conhecimento. Agora, chama um advogado. O advogado ele vai analisar e vai falar, pode ou não pode. Ou você quer mandar por justa causa, então vamos programar essa justa causa, no sentido não da fraude, mas de fazer conforme a lei exige. Documentando todos os atos. Entendeu? Olha como é importante, hein? Olha que legal. Gente, eu sei que a gente tem assunto aqui para uma live aí de 2, 3 horas, né? É muito legal. Tem até o Lima que está aqui com a gente, que é do programa do Lima. O programa do Lima está aqui sempre com a gente. Lima, olha aí, ó. Ótimas especialistas para você chamar para o seu programa. Vocês vão ver aí. Muito bacana. Muito esclarecedor. Doutoras, eu queria que vocês, quem quiser procurar vocês aí, quem quiser aí ter todo esse auxílio, toda essa advocacia preventiva aí, como achar vocês nas redes sociais, como entrar em contato. Lembrando que quando a gente gravar o vídeo, que agora vai para a gravação, a gente vai editar aqui, colocar telefone, né, tudo direitinho, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como faz para achar o trabalho de vocês. Pode falar, doutora. Então vamos lá, vocês nos encontram no @Leila Salvati, é Leila.salvati ou Leila Só Salvati? Leila Salvati. Leila Salvati, ou então @VirginiaMachadoPereira.adv. Olha aí que legal, hein? Aqui, 12 3622 6139, ou WhatsApp 12 99121 6242. Olha aí que legal, gente. Então, daqui a pouquinho vai estar editado para vocês aí direitinho, né? Para vocês poderem achar elas, a gente vai marcar elas. Apesar que está marcado aqui, tá, gente? Está marcado aqui, mas quando a gente editar o vídeo vai ficar marcado para vocês. Doutoras, eu queria primeiro agradecer demais, muito obrigado por vocês terem aceitado e falar um pouquinho com a gente aqui. Né? A gente tem bastante. Carlos. Foi uma honra, viu, Carlos? Muito obrigada. Nossa, que bacana. Muito esclarecedor. Você vê, tem coisas aí, tem tópicos aí que eu nunca tinha ouvido falar, né? Garanto que pro meu currículo vai ser ótimo. Imagina para quem está assistindo, para quem está ouvindo aí, donos de empresa, com certeza vai pensar 2 vezes. Opa, pera um pouquinho, preciso aí mexer na gestão da minha empresa, e com certeza, eu tenho certeza aí que tem bastante empresas aí que precisa disso, né? Então, eu queria agradecer a vocês, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Desculpa porque a gente ia passar lá pela nossa página lá do Facebook, acabou por estabilidade aí. A gente veio para cá porque eu não queria perder o bate-papo, porque eu já sabia que ia ser muito bom. Mas queria agradecer, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vai surgir bastante convite para vocês aí, que eu estou vendo aí um monte de pessoal de programa de web, podcast, que está o pessoal entrando aqui para pedir o contato de vocês. Muito obrigado. Gostaria que vocês dessem a última palavrinha de vocês aí para a gente poder aí encerrar esse bate-papo. Doutora? Então,
lembre-se sempre que a prevenção é a alma do negócio. E conhecimento é poder, é dinheiro, é movimento e é saúde, inclusive saúde financeira. Então, trabalhem com prevenção de forma estratégica e tenham sempre lucros, resultados positivos e segurança, porque não só dinheiro é o que o empresário precisa, mas ele precisa de segurança para manter a empresa dele em pé e com uma saúde financeira aí dentro de uma gestão que realmente faça a diferença. Olha aí que bacana. Doutoras, muito obrigado. Um excelente final de semana. Todos que entraram com a gente aqui, muito obrigado, gente. Quem tiver pergunta posterior aí, pode colocar aqui. Daqui a pouquinho, vai lá para o nosso canal do YouTube. A gente vai postar esse vídeo também na íntegra, lá no nosso canal, onde a gente ia fazer a nossa live. Fica aí para vocês, se precisarem, procurem aí as doutoras aí, para vocês terem uma consultoria muito bacana, até para vocês se amarrarem aí, para não sofrer um processo lá na frente, para você também que é funcionário aí, vou colocar a empresa na justiça. Presta atenção, vamos procurar as doutoras lá, que elas falaram coisas aí que eu garanto para vocês que vocês não sabiam. Muito obrigado, gente. Bom final de semana. Doutoras, obrigado. Bom final de semana para vocês todas aí. Grande abraço a todos. Amém.